LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, um canal feito para você que gosta do agronegócio, que gosta de marketing, de vendas, para que você possa escutar o que os ícones do mercado estão falando a respeito do seu trabalho. E como não poderia ser diferente, hoje estou aqui com mais um ícone ou uma ícone do mercado do agronegócio brasileiro. Fabiane Barpi, hoje Key Account Manager, ou seja, gerente de contas da Agroceres Cevale em Palotina. Fabiane Barpi, seja bem-vinda ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigada, bom dia, Esgoda. Bom Bom dia a dia. todos. Para alguns é bom dia, para outros é boa tarde, para outros é boa noite, né? Mas seja bem-vinda, Fabiane. Nós vamos falar um pouco aqui de você, do seu trabalho, porque me interessou muito, apesar de eu já conhecer você há bastante tempo, de saber do seu trabalho, mas ultimamente você tem desenvolvido algo diferente relacionado às mulheres do agronegócio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, Fabiane, me conte, como que você entrou para o agronegócio? O que aconteceu, minha filha? Seu pai, que eu me lembro, não é agricultor, nem sua mãe. O que deu, que nem diz outro, na cachopa de ser, né, agrônoma? Conta para mim. Inicialmente, né, eu sou engenheira agrônoma, sou formada há 10 anos pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui no Paraná, em Marechal Cândido Rondon. E minha família não é de agricultores, assim como o Esgoda falou, e a agricultura surgiu na minha vida devido à minha mãe trabalhar numa cooperativa de Marechal Cândido Rondon, que é a Copagril, e ela conseguiu uma vaga para um programa Jovem Aprendiz Cooperativo. Foi aí que eu me envolvi com o agronegócio. E quando eu fui fazer vestibular, surgiu a possibilidade de fazer vestibular para agronomia, sendo que eu via como os agrônomos trabalhavam, nessa cooperativa e eu senti vontade de ser agrônomo. Inicialmente seria agrônoma técnica de cooperativa, mas com o passar do tempo floresceu essa vontade de ser comercial, propriamente dita, de trabalhar numa multinacional. E aqui estou, representando uma grande marca do agronegócio aí, que é a Sementes Agroceres. Me diga uma coisa, você se formou, Fabiana? Estou tomando um mate aqui, ó. Eu não sou gaúcho, tá? Sou paranaense, mas a gente aprendeu a tomar mate, né? Você se formou, Fabiane, né? E foi fazer o que da vida? Qual foi teu primeiro emprego? Bom, inicialmente, antes de eu me formar, eu sempre fiz estágios. Por quê? Porque há 10 anos atrás, eu sei que é recentemente isso, né? Mas a gente sentia um impacto por ser mulher no agronegócio. Mas a minha turma teve o privilégio que era uma turma de muitas mulheres. Porém, como eu sempre fui ligada e mais extrovertida, eu comecei a fazer estágios. Fiz estágios na Singenta durante 3 anos, sempre envolvida com dia de campo, plantio de dia de campo, apresentação, montagem, e, e isso me deu essa vontade de ser do comercial, né, propriamente dito. Só que antes de eu me formar, eu entrei numa empresa como a AT, que é uma empresa de fertilizantes, que é a Timac Agro, e por ali eu trabalhei até eu me formar. Após eu me formar, eu retornei para a cooperativa, que foi a que me deu a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz, e fiquei em torno de 2 anos e meio na cooperativa, fazendo propriamente campo, num distrito chamado São Clemente, em Santa Helena. Era um distrito bem pequeno, era Conheço, mato, conheço São Clemente. e isso me deu a oportunidade de conhecer, propriamente dito, desde o plantio até a colheita, comercialização de grão, aplicação de fungicida, inseticida, Você regulagem de era, plantadeira. você era a única agrônoma nesse entreposto da Copagril? Eu era agrônomo do entreposto, né, a pessoa que dava assistência técnica, se precisasse eu vendia ração, se precisasse a gente vendia medicamento,
Vendia até sapato, se fosse preciso. Abria o entreposto, fechava o entreposto, recebia o caminhão, comprava lenha, fazia de tudo. De tudo, a gente fazia de tudo. Fabiane, é assim, ó, entrando um pouco já nesse lado, eu vou querer saber também da evolução do teu trabalho, mas já mexendo um pouco nesse negócio de ser mulher, né, que o tempo que eu formei, né, pô, tô falando, né, de 38 anos atrás, né, mulher no agronegócio era um termo abominável, né, para trabalhar em vendas. O agricultor não aceitava isso de jeito nenhum. Agora, nós estamos falando de 10 anos atrás, quando você se formou. Quando você se formou e foi para São Clemente como agrônoma da Copagril, sendo responsável técnica lá, numa região que existem muitos alemães, né? E alemão, queira ou não queira, né? É uma etnia um pouco mais tradicionalista. Como que você foi recebida? Você sentiu esse impacto de ser mulher no agronegócio, na recomendação técnica, assistência ao agricultor? Assim, o impacto maior, Esgoda, foram dois, né? Um seria por ser mulher, mas não que eu tive essa dificuldade, porque eu tirava de letra isso por eu ter essa vontade de estar próximo de todos e conquistar todos da família. Então, assim, conquistava uma cliente, ia lá, me apresentava para a esposa como a engenheira agrônoma, que ela se sentisse à vontade, ela poderia rodar o campo comigo, né? Mas normalmente elas me passavam essa confiança e assim, eu rodava o campo, ia para a roça, olhava, avaliava a lavoura com o agricultor, mas eu tinha que amarrar essas duas engrenagens. Por quê? Porque mulher nova, tá indo para a roça com meu marido, o que que vai acontecer, né? Então eu amarrava muito bem essa engrenagem familiar para conseguir prestar uma boa assistência para o agricultor. E paralelo a isso, eu era uma agrônoma mulher recém-formada, né? Que conhecimento que eu tinha, o que que eu ia trazer de novidade também para esse agricultor. Então, assim, a minha principal dificuldade foi essa. Mas Entendi. depois do primeiro ano ali, formei uma boa rede de relacionamentos e consegui superar essa, essa Essa dificuldade barreira maior no começo. inicial aí, né? Sim, e Fabiane, fui quebrando paradigmas, assim, também, né? Porque, pera, vou confiar nela. Cara, não tem nada. Ela vai fazer só um serviço de engenheiro agrônomo, mas assim como os nossos. você, independente de ser mulher ou não, você se sentia preparada tecnicamente para encarar isso? Não, eu tive que estudar muito. Então, assim, no primeiro momento que eu cheguei, a universidade não prepara a gente para o campo. Então, eu estudava muito, lia muito, tentava trocar experiências com agrônomos ali da região que eram perto, que estavam há mais tempo formados. Tive apoio do engenheiro agrônomo ali da região que também fazia Santa Helena, só que era um outro entreposto, subsede, que ele, que ele tinha muita experiência, que era o Rock, então eu trocava diariamente conversas com ele, de marcar conversas pessoalmente para conseguir interagir, para que ele conseguisse me explicar algumas coisas, porque a universidade não prepara a gente para sair. Eu acho, sabe, Fabiane, assim, a gente nem pode culpar tanto a universidade, sabe? Porque imagine o quanto amplo é o nosso curso, né? O curso de agronomia ele é muito vasto nas suas tecnologias, né? Nas disciplinas que a gente tinha, e quando a gente sai para o campo, a gente tem muito pouca base. Por exemplo, eu me considero um agrônomo de asfalto, né? Pô, como assim, Esgoda? Puta, nasci e cresci em Curitiba. Nunca tinha visto um pé de soja na minha vida. Fui estudar em Bandeirantes. Sabe quantas horas aula eu tive de soja? É só fazer a conta, né? Agricultura Especial 2, soja, trigo, milho e algodão. Um mês de soja. 4 horas aula por semana, 16 horas de soja. Para uma pessoa que nunca viu soja na vida, você acha que 16 horas de soja vai ser o suficiente para ele poder dar assistência técnica para um agricultor? De forma nenhuma. Então a gente tem que sair estudando mesmo.
Mas eu, Fabiane, eu tive assim alguns percalços. Nós já vamos voltar aí para sua carreira, sua ascendência aí. Mas eu tive alguns percalços aí que eu acredito que até já comentei em outras entrevistas, mas eu fui visitar um agricultor para vender endosulfan da Herbitecnica. Era um produto para o controle de percevejo, onde tinha os concorrentes que eram Nuvacron da Ciba-Geigy e Tamaron da Bayer. Quando eu cheguei na frente desse agricultor em Toledo, uma determinada altura do campeonato, ele falou para mim assim: por que que eu vou comprar endosulfan de uma empresinha nacional como a Herbitecnica, quando eu posso comprar Nuvacron, né, da Ciba-Geigy ou Tamaron da Bayer? Olha, Fabiane, eu me senti do tamanho de duas giletes empilhadas, né? Pensando, porra, como esse cara me humilhou, né? Você chegou a passar por alguma situação que você lembre que foi difícil, na tua cabeça ela foi humilhante, tanto tecnicamente ou por você ser mulher? Encarou alguma coisa nesse sentido? Goda, assim, eu levo as coisas muito regradas, principalmente com relação quando se trata com clientes. Então, se naquele momento eu senti alguma dificuldade ou percebi que era alguma dificuldade nesse sentido, eu internalizava aquilo, entendia se fazia sentido ou não para aquele momento que eu estava vivendo e virava a página. Se realmente fazia sentido, faz sentido o que ele falou, eu vou mudar, vou ajustar aqui, aqui, aqui e vou fazer da forma certa. Não, o que ele falou não faz sentido, não vou me sentir humilhada, viro a página e continuo. Então, assim, eu tento levar até hoje dessa forma, porque no calor dos negócios, a gente sabe que existem pessoas que podem falar alguma coisa que podem nos ofender, e cabe a nós tomar essa dor ou não, né? Isso diz muito sobre o que a pessoa é e não sobre o que a gente é. Então, a gente não pode levar para o pessoal. Eu trabalho numa empresa que vende um produto, né, que naquele momento não é a melhor opção do mercado, mas eu tento fazer a venda, mas o agricultor talvez não entenda que aquilo é um bom posicionamento para aquele momento. Ok, vamos para a próxima venda, porque eu tenho um portfólio para vender para ele. Né? Não vou ter só apenas aquele produto. Talvez eu vou ter aí um semente, um enraizador, um foliar, um adubo. Então, ia crescer. Beleza, esse aqui não serve para você, vamos para a próxima. E esse aqui, né? Tentando entender a necessidade dele e a melhor forma de posicionar isso para ele, dos meus produtos, né? Perfeito. Em nenhum momento no início você pensou, vou desistir desse trem. Não, nunca. Não, Isso é muito desistir não bom. é opção. Eu sei que você é uma menina que vem de família simples, né? Que tudo para você foi sempre muito batalhado e hoje você é uma vencedora onde você está. Então eu acredito mesmo que desistir não seria a melhor opção em momento nenhum, né? Fabiane, depois da cooperativa você ficou quanto tempo aí na Copagril? E Eu daí fiquei você em foi para torno. onde? Eu rodei 3 safras, né? Então, deu em torno de 2 anos e 8 meses que eu Certo. acompanhei as safras. Por eu ter essa empatia, esse desenvolvimento, essa vontade de crescer, teve um amigo meu que me ligava, trabalhava na Yara, hoje ele é representante da Yara, fertilizantes, na Como é o região de nome? São Como é o nome Paulo. desse homem aí? É Leandro Cieslak, acho que é assim que se pronuncia. Ceslak é polaco, é conterrâneo. Ô, Leandro, boa, hein, cara? Você tirou ela para vendas aí. Bom, cara, bom. Vamos lá. O que que o Leandro fez contigo? Conta para mim. Ele disse que meu perfil era mais do que aquilo, que eu poderia crescer e desenvolver, e meu perfil era para multinacional, que eu deveria sair da cooperativa e me inscrever para uma vaga de AT para iniciar uma carreira numa multinacional. E como eu gostava de fazer boas recomendações de adubação, de correção de solo, para aqueles meus clientes que eram lá em Santa Helena, que tinha uma oportunidade para a Yara Fertilizantes aqui em Palotina, para atender a Cevale no Paraná 1, eu me inscrevi para essa oportunidade. Foi aí que eu fiz a entrevista com o Fernando Rebelato, na época, hoje ele está no Rio Grande do Sul, acredito que ele está cuidando das coisas dele, o GR era o Flávio, e passei nessa oportunidade que era da Yara. E
foi aí que eu me surpreendi, porque eu já estava preparada por eu ter trabalhado na cooperativa e em menos de um ano, vamos falar, em aproximadamente um ano eu fui promovida aqui na região para ir para Paragominas, no Pará, ser RTV da Yara Fertilizantes lá no Pará. Mas como AT aqui, eu sei que eu fiz um bom trabalho, porque agora eu retornei para cá e as pessoas ainda lembram de mim. Os clientes ainda lembram de mim, os consultores que ainda estão na cooperativa Cevalha, que lembram muito da minha passagem aqui na região. Então, isso quer dizer que eu fiz um bom trabalho aqui. E que Puxa, deixei saudade, tanto que eles lembram de mim aqui na região. mas como é, né? Você falar assim, porque eu sei que sua família morava em Marechal Cândido Rondon, depois mudou aí para Santa Helena, e você foi para Paragominas. É lá na Casa do Chapéu, comparado com aqui, né? Aonde a gente está aí nesse oeste do Paraná. Como foi essa partida aí? Muita choradeira para sair da saia da mamãe? Eu acredito que essa divisão, né, familiar vai ocorrer em qualquer momento da nossa vida, assim, né? A gente é criado para o mundo, né, não para a família. E aí foi que, quando eu quis participar dessa entrevista, eu comuniquei à minha família que eu iria participar da entrevista e que certamente eu iria passar, porque eu queria muito tirar a RTV. De todo jeito, eu queria ser uma RTV. E me inscrevi, passei. O Jean Veronese era o meu gerente na época. E na despedida de sair daqui para lá e sabendo que eu não poderia voltar muitas vezes, porque é um pouco distante, dá 3.600 e poucos quilômetros de distância, eu senti que faria falta ter minha família perto, mas eu queria muito aquilo de ser uma RTV. E uma RTV diferente, porque lá no norte, diferente daqui, é venda direta, você teria que, eu sabia que eu teria que entrar 300, 400 quilômetros de estrada de chão, eu sabia que eu teria que abrir a região, desenvolver o foliar na região, porque lá não vendia muito foliar, apenas adubo de base. Teria um desafio lá que era o Porto de Barcarena, que é um porto pequeno, onde a Yara tinha apenas duas plantas, uma que embegava bag e uma que embegava mistura e sacaria e bag. Então, assim, o desafio era grande. Mas isso me fortificou, porque eu não trabalhei só com soja, milho, que, como é aqui na região, sabe? Eu trabalhei com dendê, cana, cupuaçu, açaí, pimenta do reino, clientes grandes de 15, 20, 40 mil hectares, como assim clientes pequenos de 300, 200 hectares, onde eu fazia venda direta e também atendia canais, como a Juparanã, que é um canal significativo, a cooperativa Cooper Norte, que também é um canal significativo lá para a região. E também fiz atendimento, eu era líder lá para alguns RTVs, RCs, que representavam a marca da Yara. Então, eu também tive a oportunidade de crescimento nessa parte de gestão de pessoas, onde eu fazia a gestão de um grupo de RCs. E lá, E, Fabiane, estando lá, você sentiu assim que essa fase, vamos assim dizer, da mulher ser um pouco discriminada, né, pelo fato de ser mulher e estar no agronegócio praticamente já não existia mais, ou ainda sentiu um pouco de aquele rusque que a gente fala? sim, e lá numa região remota, né, onde a quantidade de mulheres era ainda maior. Eu era a única RTV mulher, né, quando eu entrei lá na região, eu era a única RTV mulher da regional da Yara. E aí, após, sim, aconteceu esse movimento da inserção da mulher, a partir desses últimos anos, né, que vem tendo essa inserção das mulheres no agro, né, e foi muito bom, porque depois que eu acessei ali, foi contratado mais umas duas ou três ali para o time e foi crescendo isso. Então foi legal. E não só a RTVs como ATs foram contratadas também para esse desenvolvimento dentro da empresa, né?
Mas você não sentiu nada de forma pejorativa por ser mulher trabalhando lá naquela longevidade comparado com aqui, né? Existe sim um primeiro impacto, né, do agricultor. Pera, tem uma RTV mulher que está me atendendo aqui como vendedora da Yara. Só que a gente quebra isso, esse paradigma. Você estudava É muito? muito, porque aí eu teria que ser mais técnico. Eu teria que superar o propriamente dito o meu próprio conhecimento para conseguir mostrar para o agricultor que está lidando com uma pessoa que sabe o que está falando. Você acredita que o conhecimento é um diferencial para você ser melhor atendida? Sim, eu acredito que sim. O conhecimento faz toda a diferença. A forma Certo. como você vai se posicionar perante o seu cliente, tendo conhecimento, faz a diferença. Quanto tempo você ficou na Yara lá? Eu fiquei na Yara lá em torno de 3 anos também. 3 anos, bastante tempo. Uhum. E aí Sim, resolveu fazer o que da vida? Por que saiu da Yara? Me conte, para onde foi? O que que aconteceu? Como é que foi isso? eu estava bem posicionada lá na região, gostava do que fazia na região, mas eu queria retornar. Por Retornar por questão familiar ou porque preferia a vida no sul? a vida que é muito boa. Nós somos suspeitos. O Paraná, região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, MS, aqui, essa região aqui é uma região muito próspera, que nos permite ter uma vida mais, como é que eu posso falar? Uma qualidade de vida um pouco melhor, né? É que No você sentido, estava num lugar na época bastante inóspito, quando comparado com aqui, né? Isso aí não resta dúvida. Então, estando aqui, né, é muito sim, melhor, né? saúde, acesso a médico. Claro que lá deve tá desenvolvendo, né? Eu teria que ir a Belém para ir num médico bom lá na região, né? Então aqui eu tenho aqui acesso a aqui em Palotina mesmo, ou até em Cascavel, né? Vamos falar aí, 100 quilômetros é perto. E aí eu senti a necessidade de retornar para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Não que eu não iria hoje para lá novamente, iria, desde que a proposta fosse alinhada com o que eu busco profissionalmente. Mas aí, nesse retorno, quando você sobe, é fácil. Para você voltar para o sul é um pouco mais complicado. E aí eu tive a oportunidade de fazer a gestão de uma empresa no Rio Grande do Sul, em Cruzal. Me ofereceram essa oportunidade e eu aceitei. Empresa de quê? Era uma empresa, então, de foliares e tecnologia de aplicação. Uma empresa pequena, Aditivo, uma empresa pequena. mas sair da Yara, uma baita de uma empresa, né? Para ir para uma empresa pequena, valeu a pena? Valeu a pena para eu retornar para a região sul, que era o que eu estava querendo naquele momento. Mas profissionalmente foi um degrau que eu voltei, profissionalmente. Mas quando eu coloco profissional e coloco a parte pessoal, ele vai igualar. Mas profissionalmente eu retornei um e pessoalmente eu subi um. Então, quando coloco na balança, ele igualou. E assim, me arrependo de ter saído da Yara e ido para uma empresa menor. Quando eu faço essa análise dentro, né, interiorizando isso, não, ela igualou. Mas eu tive um aprendizado muito bom lá na região, onde eu pude conhecer outras culturas, como arroz, né, produção de semente, a própria tecnologia de aplicação, que eu também não tinha conhecimento. Então, eu posso dizer assim, que saí da parte da cooperativa, fui para o adubo, aprendi um pouco de tecnologia de aplicação, isso me deu um pouco mais de conhecimento sobre a parte de agronomia também, propriamente dita. Eu posso dizer, não, tenho um pouquinho mais de experiência, então, nisso. E experiência em gestão de pessoas, porque eu tinha um time de consultores, que se reportavam a mim. Nesse um ano que eu fiquei em Cruz Alta, eu tive a oportunidade de conhecer os principais sementeiras lá da região, Sementes Aurora, que é uma grande referência em sementes, e isso fez com que eu também crescesse profissionalmente, né? Me deu esse, pera,
Voltei, saí de uma empresa grande, vim para essa empresa menor, mas estou crescendo ainda, conhecendo mercados, parte de arroz, fazendeiros muito grandes que plantavam arroz na região da fronteira. Tive a oportunidade de conhecer o Uruguai, a divisa com a Argentina, isso também foi um crescimento. Assim, ó, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante que eu vou te fazer. Existe uma diferença, né, que eu senti, né, quando eu deixei a Monsanto. Eu era o esgoda da Monsanto, gerente regional, papapá. E eu saí desse mercado e fui para uma empresa de fertilizantes pequena, até mesmo familiar, que era a Península Fertilizantes. Resolvi vender fertilizante. E eu passei a ser o esgoda da Península. Os caras falaram, o quê? Da onde? Você sentiu esse baque de ser a Fabiane Barp da Iara para ser a Fabiane Barp de empresa X pequenininha? Sim, sim, por quê? A camisa que você usa abre porteiras. Ela é teu sobrenome. Ela é o seu sobrenome. Então, quando eu chegava a Fabiane, trabalhando na Iara Fertilizantes, a maior empresa de fertilizantes do Brasil, né? Como agora, eu sou Fabiane Bar, trabalho na Sementes Agrosério, né? Então, te dá uma abertura na porteira. E quando a gente chega para uma empresa de menor, né? Por exemplo, essa que foi a gestora dessa equipe, na parte comercial, eu sou a Fabiane, trabalho na empresa, mas X. tô aqui, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa aí vai servir para muitos dos nossos ouvintes do canal, meu canal do YouTube, né, que trabalham com fertilizantes foliares, com nutrição de empresas menores, porque hoje a gente tem mais de 1.000 empresas aí no mercado, né, cadastradas, registradas para vender foliares. E por muitas vezes, todas elas querem acessar, Fabiane, um agricultor que está dentro dos 20%, que faz 80% do resultado, cara de potencial maior e tal. E por muitas vezes esse cara nem te atende ou não te dá atenção. Qual é o segredo? Como você, Fabiane Bard, fazia para ser recebida por um tubarão desse do mercado e ele não te rechaçar dizendo, pô, não quero nem te escutar? Qual era o segredo? Nessa pequena empresa, era trabalho. A gente prestava um Mas se ele trabalho. nem te conhece, como é que ele vai te receber? Ok, né? A partir do momento, antes dele ser meu cliente, né? Sim. Para que você consiga engajar, né? E ter ser atendido, pelo menos. Pelo menos, né? A forma como você se posiciona, por exemplo, vou fazer uma ligação para esse tubarão para que ele me atenda. Hoje, com o WhatsApp, as pessoas estão muito cômodas, né? Vou enviar um WhatsApp aqui para ver se ele me atende. Eu sempre falo para os meus promotores aqui, liga. Tenta acessar de alguma forma esse cliente por ligação. Vai pessoalmente. Tenta entender quem são as referências para esse cliente. Tenta acessar essas referências. Se você consegue um QI, eu sei que é difícil falar isso, mas ainda existe, tente acessar esse QI para que ele possa te colocar na jogada quando você está numa empresa pequena. Para que ele diga assim, atenda aquela moça lá, porque ela tem coisa interessante para falar. Isso ainda é muito usado e é necessário. É o networking, né? Mais de 1.000 empresas de foliar. Você mesmo disse, o agricultor está sendo acessado. Vamos fazer uma média aí por 6 pessoas por dia. Ele está aqui, ó, de gente acessando ele. É o agrônomo da cooperativa, é o vendedor da máquina, é o vendedor da semente, é o vendedor do foliar, é o comprador de grãos. Ele não vai dar atenção para você se você for meia boca. Então, você sabe, Fabiane, eu estava plantando até uns 2, 3 anos atrás, aí parei de plantar, em função da minha atividade e tudo, mas eu hoje, vou ser sincero para você, eu não receberia vendedor como agricultor. Você tá louco, Esgoda? O que você está falando? Não receberia, né? Não receberia vendedor, ponto. Agora, isso não quer dizer que eu não receberia você. Eu não receberia vendedor, eu receberia consultor. Se você me desse 1.000 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, 4.000 reais, 5.000 reais, 6.000 reais, 7.000 reais, 8.000 reais, 9.000 reais, 10.000 reais, 11.000 reais, 12.000 reais, 13.000 reais, 14.000 reais, 15.000 reais, 16.000 reais, 17.000 reais, 18.000 reais, 19.000 reais, 20.000 reais, 21.000 reais, 22.000 reais, 23.000 reais, 24.000 reais, 25.000 reais, 26.000 reais, 27.000 reais, 28.000 reais, 29.000 reais, 30.000 reais, 31.000 reais, 32.000 reais, 33.000 reais, 34.000 reais, 35.000 reais, 36.000 reais, 37.000 reais, 38.000 reais, 39.000 reais, 40.000 reais, 41.000 reais, 42.000 reais, 43.000 reais, 44.000 reais, 45.000 reais, 46.000 reais, 47.000 reais, 48.000 reais, 49.000 reais, 50.000 reais, 51.000 reais, 52.000 reais, 53.000 re
Se você fosse uma pessoa que eu entendesse que você tem conhecimento técnico suficiente para dar suporte a mim, por exemplo, no mercado que você atua, que é de sementes, você poderia ser a minha consultora, né, para assuntos ligados a sementes de milho híbrido ou de soja, eu te receberia. Mas gente comum, para deixar a lista de preço, eu não preciso. Então, aí eu acredito que aquele que vai te receber é aquele pequeno que ninguém quer receber, né? Ou melhor, que ninguém quer visitar, né? Sim. Então é o conhecimento, né? E aí você ficou quanto tempo nessa empresa, Fabiane? Fiquei um ano nessa empresa. Rodei um ano e vi que não era o que eu buscava e almejava profissionalmente. Que eu queria mesmo empresas de grande porte, multinacionais ou até empresas nacionais, mas que tivessem uma grande estrutura, que me comportasse um crescimento vertical, entendeu? E daí você foi para onde? E aí procurei uma oportunidade e como eu havia tido essa experiência com o adubo, que seria na Yara, o Luiz Fernando, que é o diretor da Cibra, eles abriram uma oportunidade em Pato Branco, eu me inscrevi para essa oportunidade em Pato Branco. O GR era o Cavani, e aí eu acabei passando para essa oportunidade em Pato Branco, saí de Cruz Alta, me mudei para Pato Branco e estava trabalhando na Cibra como supervisora comercial, onde eu dava apoio para 2 RCs e fazia parte comercial também em algumas cooperativas, na qual eu atendia de forma direta. Então, a gente dividia ali a região, que a gente fala sudoeste, né, do Paraná, em 3 vendedores oficiais. A Uma maior meta fortaleza dessa empresa era vender basicamente commodity. commodity. Um 2,20,20 aí para soja, por exemplo, canela seca na briga de foice no escuro para quem tem preço menor, não leva, é isso? Quando eu entrei na Cibra, eu acreditei que era isso, tá? E como era bem no meio da pandemia, a gente não conseguiu desenvolver um trabalho de campo propriamente dito para desenvolver os produtos especiais. Mas a Cibra possuía 2 produtos especiais, 3 na verdade, que era um fósforo protegido lá, acho que era base forte o nome, alguma coisa assim, agora não me lembro, uma ureia protegida e um mix com micronutrientes também. Então, eu conseguia brigar de foice com a matéria-prima e a gente conseguia posicionar também, quando vinha contra uma empresa que tinha um produto especial, os nossos produtos especiais. Uma ureia protegida, que para a grande maioria do mercado, ureia protegida é uma ureia protegida, mas para a Cibra a gente tinha um valor a mais ali que acrescentava demais. Então, a gente conseguiu trabalhar esses produtos especiais. A meta era bem audaciosa para o tamanho do mercado da Cibra. E eu estava bem ali na Cibra, assim, Vou fazer uma fazendo pergunta. números, Um, performando. um stop aí. Vamos lá. Eu tenho um 2,20,20 canela seca, sou usuário desse produto, né? E compro preço, seja seu, seja da Iringer, seja da Yara, seja da Mosaic, não está me interessando muito isso aí. E aí você vem para me vender o seu produto, e o seu produto está um pouco mais caro do que esses aí, o seu 2,20,20. Nada absurdo, mas algo que me faça não comprar de você e comprar dos outros. Como vender valor nesse caso? Para matéria-prima. Eu não sei se você chama de matéria-prima, vamos dizer, eu como Mas plantador de soja, eu era um usuário, por exemplo, de um 2,20,20 aí, né? E eu, para mim, tanto faz se era 2,20,20 seu, se era da Iringer, se era, sei lá de quem for, da Mosaic, da Yara, e o teu produto tá um pouco mais caro do que o meu, né? Do que o da Mosaic. Como é que você vende valor para mim num produto que teoricamente é commodity? Normalmente, quando o cara tá preço, Mosaic e Yara já saíram fora, tá? Nem Mas sempre. eu tinha um embate lá com a Yara, minha ex-empresa.
Eu abri a fórmula, porque a minha era fechada com super simples. Talvez dava uma diferença de 5, 10 dólares. Normalmente eu abria a fórmula. Se isso era valor para o cliente, eu tentava entender. Se ele queria preço, se ele queria produto com qualidade, produto barato, mas com qualidade, aí ele não busca somente preço. Tentar entender realmente qual que é a necessidade dele. É realmente só preço? Porque não tem. Se o cara vê algum valor, né, ele tem que ver algum valor no que você está oferecendo. E aí você vai perguntando, mas você já teve problema na rosca ali? Aí você estava entendendo, mas é esse super simples que talvez usou nessa formulação, aconteceu isso. Você tem que ir perguntando para matéria-prima, ele quer o quê? Comodidade. O cara que compra um 2,20 canela seca, que vê só preço, ele não vai querer se incomodar com o adubo trancando na rosca. Aí você abre fórmula para tentar entender o que é. Você tenta achar algum gatinho Ou ali seja, para matar. fazer muita pergunta para procurar entender a necessidade do cliente e depois atender a necessidade do cliente, é isso? Mesmo com uma matéria-prima, você consegue entender a necessidade dele. Entendi. Seja por não ter um problema na máquina, seja por ter um fechamento com super simples, seja por oferecer um micronutriente. Daqui a pouco você pega a análise dele de solo e você vê que ele precisa de um zinco, ou ele precisa de um boro. E aí você já não vai vender mais a tua canela seca, né? O teu adubo canela seca. Você já vai vender um adubo que tem um enchimento de micro. Diga e aí você uma já coisa. foge de toda essa linha de produto. Eu vejo, Fabiane, que assim, nos últimos anos aí, 5, 8 anos, né? Eu vejo que os fertilizantes organomineral, né? Os organominerais aí do mercado têm buscado uma fatia assim um pouco maior do que sempre tiveram. Existe uma busca. Você que trabalhou bastante com fertilizante na Yara, na Cibra, como é que você enxerga o organomineral no mercado? Ele vai ter a sua fatia, vai crescer bastante? O que você pensa a respeito do adubo organomineral, fertilizante organomineral? Seja ele numa forma única de organomineral, com uma fórmula aí, um 5, 10, 10, 10, 10, ou ele com algum enchimento, como você falou. Como é que você enxerga isso? Para aqueles que hoje trabalham com fertilizantes, vamos ver a visão da nossa amiga Fabiane. Então, quando você vai fazer a venda do organomineral, você tem que entender que a necessidade daquele agricultor vai ser aumentar a matéria orgânica, propriamente dita, da linha ou ali da onde ele vai ser aplicado, né? Se vai ser via lanço, se vai ser na linha, né? Tem que entender como é que ele vai ser aplicado. Então, se o agricultor quer aumentar a matéria orgânica, quando a gente não coloca preço no negócio, né? Quando a gente foca no que? Aumentar a matéria orgânica. Você tem que tentar vender esse conhecimento para ele. E aí, sim, pode ocorrer um crescimento. Eu acho que, sim, fertilizante organomineral vai ter sempre a sua fatia de mercado, porque vai ter aquele agricultor que vai entender que tem que aumentar a matéria orgânica. Eu acho que, assim, você fala em matéria orgânica, mas eu vejo empresas com enchimentos diferentes, indo para o mundo dos biológicos dentro da matéria orgânica, ou dentro do organomineral. Como é que você enxerga isso? A gente tem empresas aí muito fortes nisso aí, né? Eu acredito que isso vai crescer. O uso de biológicos, de solubilizantes, porque a gente tem uma reserva muito grande de comida no próprio solo que a gente vem há anos plantando, né? Mas nós não podemos esquecer, Esgoda, da extração e exportação, que isso é regra. Se a minha planta vai consumir 1 ponto de fósforo para produzir 1 quilo de produto, né, e vai exportar, espora, eu vou ter que repor, eu vou ter que colocar essa comida. Seja organomineral, seja mineral, seja biológico, seja foliar, do que for, eu vou ter que repor essa comida que a planta vai levar embora. Isso é regra. Tirou, coloca. Então, independente. A não ser que você tenha uma reservinha aí, né? Na época de vacas magras, você pode tirar para deixar para colocar depois, né? Pode, mas para você, por exemplo, quando você reduz o uso do fertilizante para usar essa reservinha, você vai precisar de muitos anos para repor essa reserva novamente. Perfeito. Né? Porque você construiu isso durante muitos anos.
Então, se o agricultor for economizar em alguma coisa, eu não economizaria em adubo, porque Perfeito. a comida é o essencial, né? A semente que você vai utilizar também, né? Que seja uma semente talvez compatível com o que você queira produzir. Ah, eu quero produzir 100 sacos por hectare. Então, essa semente aqui desse determinado híbrido ou dessa determinada cultivar vai me entregar 100 sacos por hectare. Então, eu vou colocar adubação para 100 sacos por hectare. Perfeito. Fabiane, mudando um pouco de saco para mala, aí você saiu e galgou uma posição a mais no mercado, vindo morar em Palotina, minha cidade aí, que eu estou há mais de 30 anos em Palotina, entre vai e vem, para lá e para cá. Você foi para ser, né, uma Key Account Manager, né, que nós chamamos de uma gerente de contas agroséries dentro da segundo maior ponto de vendas de insumos do Brasil, que é a nossa Cevalha aí. Como é que você encarou essa posição? Porque aí a boca é quente, não é mais algo tão simples, né? Fala para mim. E aí? Nessa mudança, agora eu quero retornar naquele primeiro estágio que eu falei lá, com a Hum, semente, que eu fiz estágio na Singenta, né? Tive um grande aprendizado lá na Singenta, junto com o RTV da região, que na época era o Valdemar Schaefer. E eu sempre queria retornar, mesmo passando pelo adubo, mesmo passando pela gestão de pessoas, passando pela cooperativa, eu queria ser uma RTV de sementes. Eu tinha isso como ambição, né, de voltar, de entender como era aquele estágio, né, como aquele RTV lá trabalhava. E aqui eu estou, né, estou aqui de RTV de sementes, atendendo a segunda maior cooperativa do Brasil, numa região muito próspera, que é o oeste do não Paraná, onde é não somente a segunda maior cooperativa do Brasil, como o segundo maior ponto de venda do Brasil, né? Então não tem. existe revenda que seja maior do que a número um aí, que hoje é a Coamo, e a dois, que é a Cevale, né? Então são os dois maiores pontos de vendas de insumos, o que orgulha muito o nosso Paraná, né? Com certeza. E a minha região aqui é uma região próspera. Região aqui onde eu estou hoje, né, alocada, que é o distrito, né, que a gente fala que é Palotina, que vem desde Guaíra até Alto Piquiri, pega a região de Assis Chateaubriand, é uma região, um distrito muito próspero, onde nós temos oportunidades de posicionar híbridos, né? Eu tenho aí diferentes híbridos que eu posso posicionar. Eu posso colocar minha parte técnica, que é a do adubo, na prática, junto com o agricultor, falando de adubação, falando dessa exportação, importação, o que você vai colocar nitrogênio, não vai fazer fungicida. Então, eu gosto dessa parte de campo. Eu sou campeira. Desde o regulagem de uma plantadeira até a colheita, eu estou acompanhando a minha base de clientes, né? Isso me faz muito feliz, porque, e além do desenvolvimento profissional, porque assim como você falou, boca quente, né? A cooperativa Cevale, ela tem aqui nessa região em torno de 20 e poucos pontos de venda, né? Tirando o Paraná 3 e Paraná 2, que é uma abrangência muito grande aqui nessa região. Então, isso me permite me fortalecer aqui na região, né, também, como É, profissional. eu acho que a base de conhecimento, porque você faz dois papéis bastante diferentes, né? Como Key Account, né? Como uma gerente de contas, você administra toda a conta da Agroceres dentro da Cevale, que provavelmente você tem 4, 5, 6, sei lá, 8 agrônomos aí da Agroceres, né? Entre Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraguai, Santa Catarina, o próprio Paraná, em várias localidades. Você tem vários agrônomos da Agroceres trabalhando aí e você precisa gerenciar essa conta, né, de forma com que todo mundo fique feliz aí. É o agricultor, né, é vocês que são os RTVs, é a própria Agroceres e a própria Cevale. Como gerenciar tudo isso? Você teve que aprender isso? Sim, tive que aprender. E não só isso, né, Esgoda? A gente tem conflitos aqui com outros canais que também vendem agrossets. Então, a gente tem aqui, na região de Terra Roxa, tem canal, na região de Assis tem canal. Então, tem que fazer essa gestão de conflito também.
né? A gestão interna, que é a gestão da conta da cooperativa, e a gestão de conflito com esses outros canais que também vendem agrosérios. Fora a parte de campo, que você tem que fazer muito bem feita, que é o que vende. Você conduzir lavouras lado a lado, fazer esses experimentos junto com o agricultor, junto com o gerente da fazenda. Tem um time de ATs, que são 3 ATs que me ajudam também na parte de campo, né? Eu aloquei eles de forma estratégica na região, porque eu não tenho braço para toda essa região, né? Então, Entendi. assim, normalmente a gente toma um tempo da nossa semana burocrático, que é no computador, né? Respondendo e-mails, né? Revendo a carteira, fazendo faturamento, subindo pedidos. E uma outra parte do meu tempo eu tomo em gerir essas 3 pessoas, que são meus ATs, gerir propriamente os RTVs aqui do Paraná que fazem a conta, estimular eles, né, a vender para mim também, né, propriamente dito, e os canais que são paralelos aqui na região. Deixa eu entender também... uma coisa, assim, ó, colocando em 2 situações. Vamos entender a primeira situação, que é, se você não fosse uma gerente de contas, se você fosse apenas uma RTV ou um RC, quanto tempo você acha que você deveria dispor, vamos assim dizer, para trabalhos burocráticos, escritório, quanto tempo no campo? Se eu fosse apenas uma RTV, eu disponibilizaria 20% em torno de 15 a 20% do meu tempo no escritório e 80% a campo. Ou seja, uma segunda-feira de manhã eu mataria o meu burocrático. E sendo uma gerente de contas de um canal de vendas tão grande como esse, como que esse tempo vira? Quanto cresce a parte burocrática aí dentro? Ao ponto de você ter que ter 3 ATs, né? Sim, na segunda-feira, toda burocrática. Na segunda-feira inteira no computador, tentando resolver esse problema burocrático. E alguns momentos durante a semana a gente para rever carteira, faturamentos. E quando eu me dedico, né? Existem alguns momentos ali do período que eu me dedico aos meus ATs, onde a gente tenta construir junto com eles uma boa agenda, né? Um bom roteiro para que eles consigam se desenvolver também. Então, tem também durante a semana esses alinhamentos. Vamos falar aí em torno de 20, 25% daí do meu tempo é dedicado à burocracia, e aí eu consigo separar em 60% para o campo, assim, propriamente dito. Tá, vamos lá. Agora eu queria entrar num assunto interessante, que é as mulheres no agro. Então, você está aí já, o quê? 3 anos? 2 anos e meio. Ok, 2 anos e meio aí. E você inventou um negócio diferente, que eu achei muito top, também é um dos objetivos da gente estar conversando hoje, né? Você criou uma celeuma, você criou, né, uma marca registrada, Agroceres, Agroceres, né? Fabiane, um grupo de mulheres do agro, ao ponto de organizar uma pescaria e pescar com essa mulherada. Conta pra mim, cara, o que você pensou quando você foi montar esse grupo, como isso aconteceu, que hoje você tem um movimento legal de mulheres do agro aí em Palotina. Conta pra mim. Então, Esgoda, inicialmente, assim, eu sempre tive a vontade de juntar essa mulherada, sabe? Assim, caramba, vou juntar essa mulherada para mostrar para elas que elas podem, né? E era, na verdade, uma coisa pequena que eu queria fazer. E a gente já tem planos aí para encontros anuais a partir do ano que vem. Então, assim, quando eu cheguei aqui na região, eu falei assim, caramba, vou juntar essa mulherada toda aqui, agrônoma aqui da cooperativa, agrônoma das revendas, AT de empresa, vou fazer uma janta aqui para elas. Juntamos, nesse primeiro momento, deu em torno de, acho que era 50 mulheres, não me recordo agora, foi o primeiro encontro. Mas você juntou essas mulheres, falou o que para elas, para convidar elas para vir? Vamos fazer um momento de interação entre a gente, que a gente pode conversar e a gente pode curtir um churrasquinho. Bora! Toparam. Como você selecionou essas mulheres? O que você pensou? Porque eu te conheço, você também pensou um pouco no lado comercial aí, certo?
Sim, foi uma seleção orgânica, onde eu vou adicionar essa pessoa aqui, vou adicionar essa, que são algumas clientes, são esposas de clientes, e elas foram adicionando pessoas que elas conheciam. Vou convidar aquela pessoa, posso? Vou convidar aquela, posso? Claro que pode ficar à vontade, é um grupo que pode crescer orgânico. E hoje o nosso grupo tem mais de 100 mulheres, e no primeiro encontro, então, há 2 anos atrás, foi um jantar. No segundo encontro que a gente fez, a gente lançou uma pescaria. E aí a gente lançou uma pescaria para a Argentina. Foram em quantas pessoas? A gente foi em 30 mulheres, aproximadamente, 32. Foi uma revolução a hora que vocês chegaram lá, ninguém nunca viu disso. Então, eu não sei se isso já aconteceu, mas aqui para a região foi muito legal. Mas não foi apenas as agricultoras daqui, porque daí, como é um grupo orgânico, se reuniu agricultoras do Rio Grande do Sul, vieram mulheres do MS, e a gente foi se reunindo, foi crescendo, e nessa primeira pescaria foi um sucesso, a gente só tirou peixão. Eu vi as fotos, foi excelente. E fortaleceu esse grupo. E aí, nesse momento, eu pensei, vou lançar uma segunda pescaria, por que não? Né? No Pantanal, ali em Corumbá, com o apoio da Joyce Tour, a gente alugou um bar, chama um navio, né? Um navio chamado Calypso, e a gente promoveu vai promover, né, no ano que vem, no mês 4, essa segunda pescaria das mulheres. Atualmente nós temos 30 mulheres que estão nesse grupo da pescaria, e nós queremos mais 10 mulheres, com o intuito de reunir. Então tem meninas do Brasil inteiro. Então, assim, como a gente postou na rede social, tem algumas amigas minhas lá do Pará que querem pescar, meninas do Rio Grande do Sul que querem pescar. Então, assim, a gente conseguiu unir esse grupo e fortalecer ele, incluindo mais pessoas. Mas tá todo mundo no agronegócio, dessas pessoas que você está chamando, certo? Todo mundo no agronegócio. Vocês falam de agronegócio? Falamos de agronegócio. Até nesse encontro que nós vamos ter agora no dia 1º, que é o nosso terceiro encontro das mulheres no Agro Palotina, eu quero propor a elas que, para o ano que vem, a gente realize 4 encontros, trazendo elas aqui para Palotina, na Associação dos Engenheiros Agrônomos, trazendo temas para a gente trabalhar. E aí, esses temas vão ser escolhidos por elas. Por exemplo, não, Fabiane, eu quero que você traga um tema fora do agronegócio para a gente trazer aqui, para a gente aprender. Não, traga um tema dentro do agronegócio. Isso aqui a gente vai construir juntos. Então, eu quero, nesse terceiro encontro, que é o que a gente vai fazer, que vai ser agora no dia 1º, trazer essa ideia para elas da gente se reunir e a gente trazer mulheres para que deem depoimentos e a gente fazer uma confraternização ali, um momento de interação entre a gente após esses debates. E também trazer temas que não são ligados ao agronegócio, por que não? Né? Essas mulheres, assim, quantos por cento você acredita que estão ligadas diretamente ao poder de tomar alguma decisão em relação ao agronegócio, ou mesmo a influenciar, né, o seu marido, o seu cônjuge, né? Há algo no agronegócio. E quantas delas estão vindo porque estão vindo para curtir? Vamos separar a curtição do agronegócio. Quanto é isso aí? Meio a meio? Vamos falar assim que se a gente fala de mulheres, né, a gente vai ter alguns perfis. Vai ter as engenheiras agrônomas, que são representantes ou ATs das empresas. Então, aqui é um perfil que toma decisão. Nós vamos ter uma parte dessas mulheres que são as esposas dos agricultores, que dão o apoio como propriamente a dona da casa, né? A base de todo o apoio do marido para a lavoura, que talvez não influenciam tanto eles na compra desses produtos ou na tomada de decisão deles, mas faz com que a gente tenha proximidade delas, criando uma proximidade com eles também, né? Isso indiretamente pode ajudar as próprias representantes das empresas a terem um acesso mais fácil. A gente tem as agricultoras propriamente dito, que são as que tomam a decisão na fazenda,
que são as compradoras, que são as que estão com a mão na massa ali, colocando a lida no dia a dia, e a gente tem aspirantes à agronomia. Então, imagina como isso pode influenciar essas estudantes, aspirantes à agronomia, a tomar uma decisão de que lado que ela vai ir para o mercado, né? E ainda tem aqui essa fatia dessas que tomam decisão, que são as filhas dos agricultores, que eu não citei, que também são tomadoras de decisão, que estão ajudando na fazenda, né? Eu vou querer, inclusive, entrevistar algumas pessoas dessas, né? Alguma mulher que hoje está à frente de um grande empreendimento, para ver como ela toca, como ela se sente. Eu acho que isso é muito importante aqui para o meu canal do YouTube e para o mercado, né? Vou depois pegar algumas dicas com você de quem entrevistar. E você acha que isso melhorou esse grupo que você criou, né, de mulheres no agro, vamos assim chamar? Você acredita que isso te ajudou a ser melhor recebida pelo próprio agricultor em si? Ou Sim. mesmo pela tomadora de decisão? Você acha que isso te ajudou a minimizar um pouco aquele impacto de, Fabiane, como você falou no começo, vem aqui, vai sair com meu marido para ver uma roça, qual que é? Você acha que isso ajuda? Ajuda. Quebrar um pouco esse, é a Fabiane que tá vindo ver uma roça, sabe? Eu sou simples, sou dessa forma que eu sou com elas, eu vou ser com o marido delas, ou que eu sou com essa determinada compradora que está lá comigo, naquele momento do encontro, da interação, eu vou ser simples da mesma forma quando eu estiver atendendo ela, né? Então isso me ajudou bastante, porque como a gente chega numa região, a gente chega com a luz desligada, num quarto escuro, a gente vai descobrindo, eu vejo que esse grupo de mulheres é o início dele. Nós estamos começando desse tamanho e a gente pode chegar muito grande, tanto que nesse ano a gente está envolvendo uma professora do Colégio Agrícola que convidou outras professoras, a gente envolveu o pessoal do sindicato para participar também, então assim, a gente está estendendo os convites de forma orgânica, como eu disse, né, não é nenhuma imposição, você precisa participar, né, você tem que participar, não é imposição. Posso participar? Claro, você será bem-vinda, né, de forma muito, um crescimento muito simplório, né, de quem realmente tem vontade de participar. Daqui a pouco você está com um grupo aí com mais de 1.000 mulheres aí. Olha, que seria muito bom. Amém. Essas Fabiane, interações são fantásticas. Fabiane, nós estamos indo aí para 1 hora de conversa, que é o nosso padrão de entrevistas, né? Então você vê que fluiu de uma forma que a gente não viu o tempo passar, isso é muito bom. Mas eu queria, assim, para encerrar, fazer uma pergunta para você, né? Aonde a Fabiane quer chegar? Porque você é uma moça que já passou por várias experiências, foi para Paragominas, daí foi para o Rio Grande do Sul, veio para Pato Branco, hoje está em Palotina, numa posição de gerente de contas. Qual é o próximo passo, Fabiane? A gente gosta de traçar objetivos, né? Aonde que eu vou querer chegar? E eu tenho muitas ambições profissionais, né? Eu estou hoje, nesse momento aqui, nessa região, eu tenho uma ambição profissional que é crescer de forma vertical, por que não ser uma líder de pessoas, né, dentro da companhia que eu estou trabalhando? Você se sente preparada para gerenciar pessoas? Eu sinto que eu estou me preparando para gerenciar pessoas. Eu estou trabalhando com pontos de melhoria para conseguir gerenciar pessoas. Claro que isso é um crescimento que eu vejo que eu estou passando, sabe? A Fabiane de hoje não é a Fabiane de ontem, não vai ser igual a Fabiane de amanhã. É um crescimento a todo momento. Desde a forma como eu me posiciono aqui na região, até como eu me posiciono frente à companhia que eu estou trabalhando. Então, sim, eu tenho ambição e estou me preparando para gerenciar pessoas. Perfeito. Fabiane, eu gostaria de te agradecer muito, né, por esse bate-papo que a gente teve hoje aqui.
Gosto muito de você, do seu trabalho, né? Da forma com que você desenvolve e da forma com que você inova, né? E Mulheres no Agro é um exemplo claro disso aí. Então, gostaria de agradecer e pedir aí a tua consideração final ao Agrocanal LFZ Consultoria. Particularmente, Goda, eu tenho uma grande admiração por você e pelo trabalho que você desenvolve também. Porque quando a gente fala em LFZ Consultoria, né, a gente fala da transferência de conhecimento, do seu pacote como um todo. E estar participando aqui desse momento, dessa entrevista, mostra o que você veio fazer no mundo, né? Que é ajudar as pessoas transferindo conhecimento para elas. Seja com a minha entrevista, ou seja com a entrevista de vários CEOs que eu assisto que você fez, com outras mulheres que você fez. Então, assim, eu vejo que esse canal, o LFZ, e todo o trabalho que você desenvolve, gera uma grande admiração por várias pessoas, que é a forma que você transmite conhecimento para elas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e pode contar comigo aí no que você precisar. Fabiane, muito obrigado pelas palavras, né? Sucesso para você no teu trabalho dentro da Agroceres, no teu crescimento vertical, que eu tenho certeza que você vai para frente. Muito sucesso nas pescarias, nos encontros com as mulheres do agro, que você desenvolveu isso aí, fantástico, meus parabéns por isso. E estivemos aqui hoje com Fabiane Barpe, gerente de contas, que é Account Manager da Cevale, em Palotina, falando um pouco sobre o agronegócio, sobre marketing, sobre vendas, sobre mulheres no agro. E deixe teu joinha, deixe teu like aí se você gostou dessa entrevista. Agrocanal LFZ Consultoria, assista toda quinta-feira, a Quinta-feira com Esgoda. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio. Grande abraço e até a próxima.